Olha, Chopa, bonito, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver ele em algum momento aqui. Ele fica aqui atrás. Tem uma cor da hora, né? Não é a cor dele, né? Mas é bem interessante esse cofre. Ele é térmico. Ele não é térmico, não. Ele não é térmico. No final de semana passado eu assisti o filme O Fim da Rua e eu achei tão legal, tão bizarro, que eu queria fazer um vídeo sobre ele, mas não queria passar tanto spoiler. Então aí eu vi o filme A Última Casa, que está hoje na Netflix, aí eu pensei, pro vídeo não ficar muito curto, já que eu não vou passar tanto spoiler, eu vou fazer uma análise dos dois filmes juntos, já que A Última Casa fica no Fim da Rua. Tá legal. Tá. Não foi tão engraçado assim. Desculpa. Mas, então, no vídeo de hoje, eu vou passar alguns pontos sobre esses dois filmes. Então, dito isso, puxa a vinheta. Seja bem-vindo à claquete mais bonita desse YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Rancel, sou diretor e roteirista desse canal. E eu vou começar a análise pelo filme da Netflix primeiro, porque eu tenho muitos pontos a passar sobre esse filme. Ele é um filme de suspense que aborda ficção científica e tensão psicológica. O longa é estrelado pela atriz Greta Lee e pelo brasileiro Wagner Moura, onde conta a história de uma família e seus vizinhos que ficam presos dentro de uma casa por um evento climático e sem explicação até o momento. E é nesse cenário que a família tenta sobreviver e passar pelos obstáculos de não só ficar presos, mas como racionar comida, água e não se estressar um com o outro. E eu vou ser bem sincero sobre ele. O filme ele começa bem, mas ele acaba, como eu posso dizer, quebrando a realidade fictícia. Eu vou te explicar. No filme nós temos uma família normal, sem problemas, família até que feliz quando se vê. Aí não só eles, mas como toda a vizinhança fica presa dentro de casa, não se sabe como, eles não conseguem abrir porta, eles não conseguem nem quebrar a janela. Você percebe que nesse momento que eles tentam sair do local, tem um ponto de tensão, porque você não sabe o que aconteceu. Então você fica nessa expectativa de, será que é alienígena? Será que é demoníaco? Existem umas imagens que passeiam pelo lado de fora, mas quase não mostram tanto. As coisas elas vão mais se revelando ali entre o meio e o final do filme. E é aí que o filme começa a dar uma abaixada. É um filme de tensão e suspense e você percebe que a família, na maioria das vezes, tenta tirar isso de quem tá assistindo, pois eles não tentam só sobreviver. Eles acabam se divertindo, acabam fazendo grandes coisas em família. E é legal ver isso no início do filme, mas como eu havia dito, não é uma família com grandes problemas, nem brigas, nem nada. E aí vai passando o tempo, dias, meses, e eles estão ali. Você acaba vendo ali um atrito ou outro, mas você acaba não vendo um descontrole ao extremo. Um ponto de tensão importante foi quando a comida começa a acabar e a família tem que encarar essa ideia. E eu acabo vendo que esse foi o único ponto de tensão forte no filme. E foi uma cena até que bem feita, uma cena até que bonita. E é aqui que entra a questão que eu disse do filme quebrar a realidade fictícia. Quando você vai ao cinema ou assiste um filme em casa, para algumas pessoas isso é uma imersão na trama. Seja um filme de ação, um filme de comédia, animação, você entra na imersão que o filme te traz. Você entende o que o filme quer te passar vivendo aquele momento até o final. E isso se chama suspensão da descrença. É como um pacto que você tem naquele momento com a obra. Você aceita temporariamente situações impossíveis ou improváveis como verdadeiras para mergulhar na história. Sem isso, filmes de fantasia, ação ou até dramas perderiam esse impacto. Você tem um início que não sabemos o que vai ocorrer quando acabar a comida da residência. Comer o cachorro? Canibalismo? E aí temos um ponto interessante que acaba ficando um pouco sem resposta. Na casa nós temos uma chaminé e é difícil sair por ali justamente por ela ser um pouco estreita, mas é aberto. E dá pra esticar a mão, dá pra tirar coisas dali, dá pra puxar objetos dali. E é por meio dessa chaminé
que a família acaba puxando os animais para os alimentos dali. O pai faz umas armadilhas e aí ele vem e atrai os animais ali que estão ali ao redor e eles acabam se alimentando justamente por esses animais. E são esses momentos ali do meio pro final do filme que você percebe que tivemos algumas anotações, tivemos um salto de 5 anos, você vê os filhos da família crescerem, você vê que passou muito tempo ali e o Wagner Moura foi caçando os animais ali de fora, você vê ele caçando esquilos, guaxinins, gambá, rato, pássaro, você vê que passou um período de 5 anos e a família comendo esses animais silvestres, é quando a filha deles toma uma mordida de um desses animais que eles se preocupam se ela vai ficar com raiva. Entende que acaba ficando um pouco desbalanceado nessa questão? Outro exemplo, eu já fiquei preso dentro de casa durante 2 dias, só com macarrão e biscoito, e eu já fiquei totalmente surtado, porque não tinha TV, porque não tinha nada. E eles estavam lá 5 anos todos juntos, com os filhos crescendo, puberdade, ou aquela impaciência de a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que tem amanhã, e a gente acaba não vendo um descontrole extremo dessa família. E aí você acaba percebendo que falta um pouco de realidade nessa ficção. Você percebe que cai um pouco na ideia de seriedade. Tendo uma atenção, você tá tendo um planejamento naquele roteiro, e ele acaba um pouco diferente nas mecânicas que é passada. A gente não tem como ajudar, desculpa! Se esconde! Você percebe que eles estão tentando descobrir o que está ocorrendo, mas muitas das vezes eles vão saindo dessa ideia. Você vê a filha mais nova, ela tem até uma interação com o que ocorre, ela desenha o que ela vê lá fora, na interação com a janela e a água, até o próprio Wagner Moura tem essa interação. E aí vai chegando no final, a gente começa a ver, né, que o que estava por trás de tudo isso eram seres intergalácticos com uma mistura meio que de bebê Kraken ou de Leviatã, ou uma mistura de polvo alienígena, uma mistura de demônio e polvo, meio um Lula molusco. Esses seres, eles mexem com o clima e eles têm uma ideia meio que de telecinese, que é isso que faz deixar eles presos dentro de casa. E aí fica a pergunta, né? Por que prender? Talvez porque eles são uma raça alienígena que veio pela água e teve que inundar o mundo para eles aparecer, sei lá. E aí entra numa questão onde eles falam que a casa era deles, que aquele momento ali é deles. Mas se era deles, por que trancar? Pode ser uma teoria do governo, que eles que prenderam as pessoas dentro da casa para que o Lula Molusco não entre e pegue a casa. Nessa questão acabou ficando muito sem uma resposta digna e acabou deixando ficar bem aberto essa questão. Tanto que no final eles interagem com esse ser e ele só deixa eles saírem e a casa é deles e acabou. Sendo que eles poderiam ter feito isso bem no início, sabe? O filme, ele é grande, mas eu acho que se ele fosse um pouco maior, tipo mais ou menos umas 2h30, pra tentar responder algumas coisas, eu acho que esse filme seria bem chato. Então, na minha opinião, esse final, ele não foi tão bom. E essa ideia de mostrar um pouco de realidade no filme acabou deixando um pouco de lado também. E aí foram que esses pontos me fizeram a dar uma nota baixa. Como isso tá acontecendo? Eu não sei, mas a gente tá seguro. Porém, o filme O Fim da Rua é muito bom. Pra mim, ele é um filme de fantasia, de horror. O filme, ele é ambientado nos anos 80 e a produção acompanha uma família cuja mãe é Anne Hathaway. E o pai é o Ewan McGregor, que enfrentam uma crise no relacionamento enquanto gerencia a rotina familiar com os 2 filhos. E aqui sim, nós temos uma família com um pouco de descontrole. Entretanto, tudo muda quando uma tempestade transporta toda a vizinhança para a Era dos Dinossauros. E você percebe essa certa semelhança entre os 2 filmes, né? Tudo ocorre quando começa a chover. Você tem uma casa, você tem uma família. Só que a diferença nesse filme é que a rua inteira que foi
transportada, e no filme da Última Casa não foi preciso ser transportado, eles já estavam ali no caso. Isolados, os 4 serão forçados a sobreviver e enfrentar os dinossauros que estão ali. E esse filme ele tem um equilíbrio incrível. Esse filme ele tem alguns elementos de horror, mas ele tem uma pegada a mais de filme de família. Você percebe isso na sonoridade. A gente vê em A Última Casa eles não podendo sair de casa. No filme O Fim da Rua eles não sabem o que fazer, se eles ficam em casa e enfrentam o perigo de casa, ou se eles saem de casa para enfrentar o perigo na rua. Você reparar nesse filme, você vê grandes cenas de tensão no estilo Jurassic Park, ou a ambientação dos anos 80, ali num estilo Stranger Things. O filme tem um elenco incrível, com atuações incríveis, e ele te faz entrar na imersão do filme, te coloca nesse núcleo. E eu não vou mentir não, tem umas cenas nesse filme também que não fazem sentido, tem uns personagens ali totalmente desnecessários, e tem cenas ali também que o roteiro é um próprio personagem. Porém, esse filme, ele tem algo que A Última Casa não tem. O Fim da Rua, ele tem uma resposta. Ele tem um norte a ser seguido. Ele mostra o que ocorreu e como resolver. Já A Última Casa é um filme sem um equilíbrio. Ele tenta ali ser balanceado, mas aí ele já peca nessa parte. Mas ele tem um final em aberto. Sim, o problema não é ele ter um final em aberto, mas é o filme chegar até o final sem explicação. E ao meu ver, esse filme, ele é uma tentativa de uma franquia estilo Buddy Box que não deu certo e que só ficou em top 1 justamente por causa do Wagner Moura. Mas se for para escolher um desses 2 filmes, eu recomendo vocês irem ao cinema e assistir O Fim da Rua. Para mim, a nota desse filme é um 8, é muito divertido, fora as situações de horror, as situações de morte, mas a interação ali de uma fantasia super incrível. E a nota para A Última Casa da Netflix, para mim, o que pecou foi o meio pro final e as ideias sem respostas, então a minha nota para esse filme é um 5,5. Mas e aí, o que você acha sobre esses 2 filmes? Me diz aí nos comentários, eu quero ler, eu quero debater com vocês estão esquecendo de comentar, hein? Então eu fico por aqui, essa é a minha análise, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado e até a próxima!